A primeira palestra, então, será do Dr. Wanderson Machado Carvalho. Ele irá falar sobre o uso e as indicações atuais da acetamina. O assunto hoje é falar sobre a acetamina e seu uso na área médica, não na área apenas dos cuidados paliativos. Então, a gente começa aqui sobre a acetamina, o fim dos paradigmas, né? Então, são 50 anos de molécula e da indução anestésica à revolução multidisciplinar na psiquiatria e nos cuidados paliativos. Vou manifestar aqui meu conflito de interesse. Eu sou diretor técnico da WMC Anestesia, clínica WMC. A gente realiza infusão em Minas Gerais, aqui no Paraná, e também vamos estar iniciando em São Paulo. Esse é meu conflito de interesse com essa clínica. Eu lanço aqui primeiramente sobre, no próprio Conselho Regional de Medicina aqui do Paraná, o parecer 2942 do CRM aqui do Paraná. A parecerista é a doutora Patrícia, que está aqui conosco na mesa, sobre o uso da acetamina endovenosa e intranasal. Esse parecer foi um parecer especificamente realizado para a área de psiquiatria, mas que abrange também todas as outras áreas. E aqui a gente vai estar falando um pouco dele. Primeiramente, a gente tem que deixar bem claro que esse parecer foi desenvolvido com a intenção de ser a infusão de acetamina, ela ter ação multidisciplinar. E a gente vai falar o motivo porquê dessa multidisciplinariedade. Aqui nesse parecer, por ser da área da psiquiatria, nós colocamos psiquiatria, anestesiologia e psicólogo. A gente colocou o psicólogo como fazendo parte, porque a acetamina é uma molécula que realiza neuroplasticidade, sinaptogênese, e ela acaba abrindo uma janela de plasticidade e faz com que pessoas lembrem de traumas antigos, melhora a conectividade da parte cerebral, e isso há uma necessidade de um psicólogo junto toda vez quando alguém aplica acetamina em um paciente. Tá? Porque isso vai ativar áreas que o paciente vai precisar de um suporte psicológico. Então, todo paciente que envolver infusão de acetamina tem ação do psicólogo. Agora, se o paciente é da psiquiatria, quem indica é o psiquiatra, se é da Câmara dos Cuidados Paliativos, né, quem faz a indicação da infusão de acetamina é o paliativista, e assim sucessivamente, aonde a acetamina, a gente vai estar falando aqui sobre várias áreas que ela atua. Então, essa tríade garante ao paciente receber um tratamento personalizado, seguro e eficaz, abordando tanto aspectos físicos, quanto os mentais, quanto emocionais, e como a gente fala hoje aqui nos cuidados paliativos, também a nível espiritual. Aqui a gente traz um trabalho mostrando por que o CRM desenvolveu um parecer e pedindo que sempre tenha um anestesista. Então, aqui nós temos um trabalho mostrando que na linha, a gente tem a pontuação MADRS aqui, que é uma pontuação que quanto maior a pontuação, maior é o grau de depressão do paciente, quanto menor é o grau de depressão. E aqui na linha azul, nas marcações azul, é o paciente que recebeu acetamina, mas não recebeu uma psicoterapia. Então, é uma única dose de infusão de acetamina, e de repente, 30 dias após, esse paciente pode retornar ao seu nível MADRS inicial. E quando ele faz cetamina com psicoterapia, a chance de o seu tratamento manter de forma contínuo, assim, sustentado, é muito maior. Então, a psicoterapia sustenta o efeito terapêutico. Então, isso é de extrema importância. Isso saiu no jornal, no Jornal Americano de Psiquiatria, em 2022, e a gente respeita isso. Então, isso é um formato que a gente chama a atenção aqui no Conselho Regional, que infundiu cetamina,
tem que ter um psicólogo associado após essa infusão. Aqui a gente vai falar sobre a odisseia da cetamina, né? Da anestesia à esperança na saúde mental. A gente vai mencionar aqui quando que ela surgiu e como ela está aqui hoje. Então, aqui ela surgiu em torno de 1956, através da fenciclidina, que é o PCP. Foi desenvolvido para levar essa molécula para a guerra, né, porque existia guerra dentro do Vietnã e precisava um anestésico que tinha 3 ações a 4 ações em uma molécula só. Então tinha que ter a potência de anestesiar, a potência de tirar a consciência da pessoa e a potência do paciente não se mexer, né, e não sentir dor. Então, foi desenvolvida essa molécula PCP, a fenciclidina, porém ela ficava com 8 horas dissociando o paciente. Então, a empresa resolveu não usar essa molécula como um anestésico. E foi quando houve uma síntese, em 1962, onde o Dr. Calvin Steve desenvolveu a acetamina, tá, que a gente tem até hoje, e com algumas variantes da acetamina, que a gente vai estar falando o porquê cetamina e o porquê escetamina, né? E também outra arquicetamina, que é outra molécula da acetamina. Em 1964, nasce a anestesia dissociativa pelo Dr. Domino e a esposa dele, que fala sobre anestesia dissociativa. Em 1970, o Vietnã, na Guerra do Vietnã, o FDA libera a molécula e é usada na Guerra do Vietnã, durante aí 3 anos, que a guerra terminou em 1973. No ano de 2000, né, houve a redescoberta revolucionária, pelo estudo de Berman e Christian, relacionado à acetamina na depressão. Mas em 1973, as pessoas não mencionam isso, mas o primeiro estudo da acetamina em psiquiatria foi com os pesquisadores iranianos no sul do Irã, aonde estava presente Lofty e Khorazed. Lofty, um anestesista, Khorazed, um psiquiatra, e eles já viram que naquela época já poderia usar acetamina na questão do paciente com depressão. Porém, por causa da molécula, né, da molécula antidepressiva, né, que utilizava na época, os Estados Unidos, com seus laboratórios, bloquearam a divulgação e por causa disso, só foram saber da ação da acetamina mesmo após essa descoberta em torno do ano 2000. E hoje o mecanismo de reparo, está envolvido no mecanismo de reparo cerebral, a acetamina promove neuroplasticidade, criando novas conexões neurais danificadas pela depressão. Isso é o início da ação dela, e a gente vai estar falando quais são as outras ações que a acetamina desenvolve. Então, relembrando aqui, 1962 ela foi desenvolvida, 1984 ela foi colocada como medicamento essencial na Organização Mundial de Saúde, e no presente ela tem a transição de anestésico puro para um modulador biológico multireceptor, que é broncodilatador, antidepressivo, anti-inflamatório, antitumoral. A gente vai estar falando sobre essa ação. Então, em torno de 1970 foi a fundação da acetamina, 90 ela envolveu a analgesia, onde foi iniciado o uso da acetamina para dor crônica e dor aguda, nos anos 2000 o milagre psiquiátrico, e atualmente vários estudos clínicos e pré-clínicos, já falando da exploração avançada da imunomodulação, da redução de fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 8, gerando também neuroproteção e danos emergentes de inibição tumoral. A gente vai estar apresentando aqui como é que isso ocorre hoje em dia. Então, a acetamina hoje é classificada como um fármaco multifacetado na prática médica, uma revisão translacional focada em anestesiologia, psiquiatria e cuidados paliativos, que a gente está trazendo aqui hoje. Então, é uma molécula versátil, capaz de realizar diversas tarefas em várias áreas, várias especialidades médicas hoje.
Então, aqui a gente traz a cetamina, os benefícios que ela vem trazendo, tanto para anestesia e sedação. Então, ela age em anestesia geral, estabilização cardiovascular, é usada na pediatria, na obstetrícia, na medicina de desastre, em questões de acidente. Ela é realizada hoje em analgesia, dores agudas, crônicas e oncológicas. E é poupador de opioides em pacientes, principalmente pacientes paliativistas, que estão envolvidos com dependência de opioides. Ela age hoje na saúde mental para depressão resistente, TEPT, TOCT e vícios. Vícios de opioides, vícios de fentanil, vícios de álcool, não para tratar diretamente, mas para ajudar o processo da abstinência ao paciente que quer parar de beber, né, e usar certos tipos de substâncias. Hoje ela está envolvida também na neurologia, com neuroproteção, então ela envolve em pacientes que têm acidente vascular cerebral, onde há uma penumbra muito intensa nessa região e desencadeia a crise convulsiva de forma intensa por causa da hemorragia e morte celular, apoptose. A cetamina ela entra evitando a crise convulsiva, reduzindo a área de lesão dessas áreas de penumbra por hematoma subdural e intraparequimatose que ocorrem em cirurgias e nos AVCs. E tem trata também o estado de mal epilético, é usado hoje na neurologia. É usado também na pneumologia e inflamação, então age como broncodilatadora na asma grave e tem ação anti-inflamatória na sepse, um poder muito grande, e por causa disso ela está sendo usada de forma intensa na terapia intensiva. E o que é novo hoje é que ela age na área de oncologia, na área de inibição tumoral e redução de metástases. A gente vai mostrar aqui como é o mecanismo. Então, hoje ela tem múltiplos alvos celulares, é o paradigma do fármaco faz tudo, né? E aqui nós temos bem nessa região aqui, nós temos uma mistura racêmica, que é a forma como ela nasceu, né, a cetamina, e desenvolveram a escetamina, porque essa cetamina tem uma isomeria para a direita e isomeria para a esquerda, e eles viram que a escetamina, a isomeria à esquerda, ela tinha um poder de ação nos receptores NMDA mais intenso, 2 vezes a 4 vezes maior do que a mistura racêmica. E também tinha uma maior potência anestésica e analgésica. Mas aqui é o importante que essa escetamina que a gente usa hoje nos hospitais e usa também intranasal, que é o Spravato, ela tem menor incidência de efeitos psicolépticos, né? Tem menos efeito colateral na área de dissociação, porém tem uma eliminação mais rápida, mas a gente vai estar falando aqui, ela não tem um efeito tão potente dentro da depressão quanto tem a R-cetamina, que é uma outra cetamina desenvolvida, que é a arquicetamina, que tem uma afinidade de NMDA baixa, então ela não é muito boa para anestesia, perfil que tem menor potência anestésica, né? Em fase de estudos, por apresentar efeitos antidepressivos potencialmente mais potentes e duradouros na psiquiatria do que a escetamina que a gente usa atualmente. Então, dentro do mapa de ação multireceptor, ela tem o antagonismo principal, é o receptor NMDA, que é os receptores de glutamato, porque eles descobriram que é o glutamato provocador da maior parte da depressão e ansiedade, e não os receptores, os transmissores, né? Serotonina, dopamina e noradrenalina, mas sim a ação do glutamato com o sistema GABAérgico, que causa processo de neuroinflamação. O aumento desse glutamato vai atingir células gliais, e essa célula da glia, que são astrócitos, micróglia, vai fazer um processo de autofagia do circuito neuronal, fazendo com que essas pessoas percam a área de conexão cerebral, percam neurônios, fazem podas sinápticas, podas em axônios, e essas pessoas entram no vale da ruminação, do pensamento negativo, e não consegue sair dessa linha.
mesmo os tratamentos convencionais, com inibidores de recaptação de serotonina, dopamina, noradrenalina, esses medicamentos antipsicóticos da psiquiatria, os anticonvulsivantes que a psiquiatria usa também para tratamento de depressão, não faz tão efeito nos pacientes, e a cetamina vem agir em torno de 70% a 80% de ação dos pacientes totalmente refratários ao tratamento. A acetamina ela é multireceptor, então ela age em canais de sódio, voltagem dependente, age em canais de potássio, voltagem dependentes também, age nos canais do HCN, que está no coração, que está no cérebro, em outras áreas, que são canais hiperpolarizados, né? Eles agem também como agonista e modulação de receptores opioides, por isso que aqui você tem como trabalhar essa questão da modulação de pacientes que têm dependência opioide. Então, agonistas kappa, ligantes mu e delta. Agem receptores também de dopaminérgicos e serotoninérgicos. Então, eles têm um potencial, a acetamina tem um potencial de potencializar o efeito dos antidepressivos, que tem ação dopaminérgica e serotoninérgica e noradrenérgica também, que ela age nessa linha. Ela faz inibição de recaptação de noradrenalina e dopamina, mas ela também age em receptores muscarínicos, nicotínicos e vários outros receptores que a gente vai estar falando aqui depois. Então, dentro do pilar da anestesiologia, o paradoxo hemodinâmico, ela tem uma ação aí que ela aumenta a pressão arterial, então tem que tomar cuidado, não errar na dose na hora da aplicação, porque se um paciente tiver um aneurisma cerebral ou qualquer outro problema, ele pode desencadear uma ruptura de um aneurisma. Ela age na frequência cardíaca, aumentando a frequência cardíaca, então tem que tomar cuidado em pacientes que, se aumentar a frequência cardíaca, não pode desencadear uma arritmia cardíaca, por isso que essa medicação tem que ter médicos experientes em realizar ressuscitação cardiopulmonar de forma frequente, porque alguns pacientes usam testosterona, Venvance, que aumenta a pressão arterial. Então, os pacientes já chegam com a pressão alta, com hipertrofia de miocárdio, com facilidade de arritmia cardíaca. Então, quando você entra com uma acetamina, você pode desencadear arritmia cardíaca e morte súbita no paciente na hora de uma infusão. Ela é um medicamento simples, ela não traz efeito colateral tão grande, com cuidado, mas se você não fizer uma avaliação pré-anestésica, um cuidado, como é que esse paciente está, você pode desencadear uma arritmia ou um próprio infarto agudo do miocárdio fazendo uma acetamina. Mas ela tem uma ação de uma boa perfusão coronariana. Então, dentro da anestesiologia, essa resposta tem um bloqueio de recaptação de norepinefrina e liberação de catecolaminas endógenas, supera a depressão cardíaca. Analgesia regional, né, sedação, então hoje ela usa em anestesia espinhal e regional. Então, uma pessoa que usa cetamina, tudo vai depender se a cetamina pode ser usada no processo espinhal ou não, mas se você usar a cetamina estéreo em processo espinhal, você tem controla a dor no pós-operatório do paciente que vai fazer uma cirurgia. E também sedação procedimental em adultos, né? Então, tem algumas doses aqui que você, no momento que você faz a infusão, pré-cirúrgico, né? E durante a cirurgia, a chance desse paciente ter dor no pós-operatório é menor. Então, ela reduz a hiperalgesia dos efeitos dos medicamentos que são os opioides e também medicamentos como fentanil, sufentanil, que pode causar esse problema de hiperalgesia no pós-operatório. Ela age em sedação, age em anestesia obstétrica e também anestesia regional, que a gente já falou. Aqui é importante que é o segundo pilar da psiquiatria. Aqui está a grande diferença e o que chama muita atenção por seu efeito rápido. A cetamina, né, aqui tem um alívio nesse eixo, você tem um alívio dos sintomas clínicos da depressão. Quando você faz cetamina, em 2 a 4 horas, a cetamina desencadeia um processo antidepressivo, principalmente na abênula cerebral, que é uma área que fica atrás da pineal, que é uma área responsável por suicídio e que está conectada tanto na região frontal, tanto na região do sistema límbico. Quando uma abênula ela fica inflamada por um excesso de glutamato e ela tem ação apenas glutamatérgica, não tem serotonina, não tem dopamina envolvendo essa abênula, esse paciente pode planejar suicídio. Você pode achar que ele está bem,
mas ele está com o dia e a hora marcada para cometer o suicídio. Esse paciente é super grave porque você não percebe que ele vai cometer o suicídio. É quando ele tem. Quando você injeta uma cetamina num paciente desse, em torno de 2 horas de infusão, você tira esse paciente da vontade de suicidar. Isso ajuda o paciente a evitar você dar alta do hospital e ele cometer o suicídio. Antes, você tinha um paciente desse que cometeu suicídio, tinha que internar no hospital psiquiátrico, para dar tempo de usar um antidepressivo como lítio, onde ia levar aí 30 dias, 45 dias, para a gente ter certeza que o paciente entrou no nível de tratamento. E aqui estão o tempo que leva os antidepressivos tradicionais, de 4 a 6 semanas. Então, a cetamina, ela é um arsenal que o psiquiatra hoje tem, e outros médicos têm, os socorristas dentro de hospital têm, para tirar esse espaço aqui onde o paciente poderia cometer um suicídio até o medicamento fazer efeito. Outro resultado da janela crítica de neuroplasticidade, a gente observa aqui que, quando você faz infusão de cetamina, em torno de 24 a 72 horas, é o pico da produção do fator neutrófilo derivado do cérebro, o BDNF. E é bem nesse pico aqui que é onde a psicoterapia tem mais função. Tem pessoas que fazem psicoterapia assistida por infusão, na infusão de cetamina, faz psicoterapia antes, durante e após a infusão. Chama psicoterapia assistida por cetamina. Por isso que a gente colocou isso aqui, a importância, no nosso parecer, do nosso CRM, a importância do psicólogo aqui. Isso aqui é uma infusão única, então depois de semanas, vai caindo o efeito aí de plasticidade. Por isso que você tem que fazer repiques no ataque 2 semanas, a cada semana você faz 2 aplicações durante 4 semanas, e aí vai avaliando o grau de cada paciente. Aqui nós temos emergência psiquiátrica no pronto-socorro, que o paciente, quando você infunde cetamina, ele tem uma ação rápida, então você protege na emergência psiquiátrica e também dos transtornos de estresse pós-traumático. Aqui eu trago a dualidade neurológica, né, dose-dependência. A cetamina é uma medicação excelente, por isso que não pode estar na mão de qualquer pessoa. Porque quando você usa em doses baixas, repetidas, você tem uma neuroproteção. À medida que você sobe e ultrapassa, você tem um processo de neurotoxicidade. E a cetamina pode desencadear lesão cerebral, lesão de bexiga, lesão hepática, mas principalmente faz uma neurotoxicidade. Isso ocorre em pacientes usuários de cetamina de forma recreativa. Mas quando você faz uma infusão de forma coordenada, dentro dos padrões éticos, médicos, seguindo os protocolos, não existe o risco de causar neurotoxicidade com a cetamina. Aqui nós temos o pilar dos cuidados paliativos, analgesia. Então, o paciente com câncer, ele que usa morfina, tende sempre a ocorrer o down regulation dos receptores de opioides. Você vai aumentando a morfina, vai piorando os efeitos colaterais da morfina, constipação intestinal severa e vários efeitos colaterais da morfina, e o paciente continua com dor. Às vezes você tem que internar esse paciente no hospital, fazer infusão contínua de cetamina, para que você possa cortar esse efeito down regulation e você possa dar alta a esse paciente e ele voltar para casa tomando opioides novamente com uma dose mais baixa. Dentro dos cuidados paliativos, o arsenal multimodal aqui, né? Então, os cuidados paliativos vai precisar da dor aguda perioperatória, que vai precisar fazer o tratamento, evitar náuseas e vômitos. Então, o uso da cetamina é importante para isso. Síndrome de dor crônica no pós-operatório, a cetamina vai evitar esses quadros e vai trabalhar nessa dor neuropática severa, síndrome regional complexa, dor de membro fantasma. Vai causar um impacto importante também na amplificação do sinal nociceptivo central, promovendo alívio desses onde analgésicos convencionais falham, ela vai estar agindo. E dor oncológica e paliativa, né? Então, paciente por dor refratária ao uso de altas doses de opioides, como a gente já falou, isso tem um alto impacto. Mas o que eu trago aqui hoje, e que é de grande importância, e principalmente na área de cuidados paliativos, que a gente lida com pacientes também com câncer,
é a atuação direta das células malignas e a modulação imunológica inaugura o papel promissor da cetamina na inibição tumoral e redução de metástase. É um novo paradigma oncológico. Como a gente teve um novo paradigma psiquiátrico, a gente tem também um novo paradigma oncológico. Então, a cetamina tem capacidade de fazer inibição da proliferação. Então, ele reduz a proliferação e a migração de células malignas via bloqueio NMDA. Então, a gente tem receptor NMDA em células tumorais e também tem receptores NMDA também em células até de defesa do organismo. Isso gera indução de apoptose. Então, ela regula positivamente o marcador de ativação leucocitária, que é o CD69, que promove a morte de células de adenocarcinoma. A gente vai estar falando daqui na frente um pouquinho. Então, o mecanismo antitumoral emergente, né? Então, a cetamina, ela vem trazendo esse quadro. Aqui os 4 pilares da ação oncológica da cetamina. Bloqueio de receptor NMDA, então vai fazer o antagonismo direto das células tumorais, vai fazer redução drástica da proliferação de migração e invasão metastática. Ela tem uma modulação imunológica, então ela vai fazer um up-regulation do sistema de defesa do hospedeiro, ou seja, vai aumentar a questão da regulação do sistema de defesa, vai ter uma ativação de células natural killer via marcador CD69, então ela vai potencializar as células natural killer a destruir as células tumorais. Tem uma indução de apoptose, então ela aumenta a morte de células programadas e tem uma eficácia notável na linhagem de pulmonares esofágicas. E tem a inibição de fenótipos agressivos. Então, tem uma ação comprovada em subtipos de alta letalidade, tem foco no câncer de mama inflamatório triplo negativo. Aqui nós temos um mecanismo, um antagonismo NMDA tumoral. Então, a gente, nas linhagens que se expressam receptores NMDA, nós temos câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, câncer de próstata, câncer de colo e ovário. E a ação é proliferação celular, bloqueia a proliferação, bloqueia a migração tecidual e também o processo invasivo. Então, ela é uma molécula de extrema importância no uso de pessoas que utilizam cuidados paliativos. O mecanismo 2 é a rota da apoptose, né? Não vou entrar em muito detalhe aqui, meu tempo está acabando, mas quando você faz o up-regulation daquele marcador CD69, que a cetamina age nessa célula natural killer, ela atinge adenocarcinoma de pulmão e outros adenocarcinomas. Isso não é isso está em estudo pré-clínico e clínico, né? Mas não se usam hoje isso como, jamais usar isso como um medicamento para agir contra tumor, mas sim um medicamento que você vai agir a favor de quimioterapia, que ela tem essa ação de potencializar a quimioterapia e desorganizar também essas organizações de metástase. Aqui tem a questão aqui da janela perioperatória, a importância de usar cetamina no paciente que vai fazer cirurgia de tumor, porque você tem uma chance de liberar células metastáticas na corrente sanguínea. Então você usa cetamina no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório. No intraoperatório tem o objetivo de analgesia dissociativa, estabilidade hemodinâmica, e o objetivo secundário oncológico é inibir a migração de células viáveis liberadas durante a excisão e modular a imunossupressão cirúrgica. Então, aqui no fim da vida, né, e na questão de oncologia, a cetamina ela tem um fator importante no controle da dor, né, da estabilização psiquiátrica e da inibição tumoral, que é um dado hoje emergente. E dentro da terapia intensiva também, nesses pacientes que têm processo oncológico e tem muita facilidade de ter sepsis, infecção e sepsis, então a cetamina tem uma ação de bloquear a tempestade citocínica com fator de necrose tumoral, interleucina 6 e interleucina 8. E fala aqui do mito histórico que acreditava que a cetamina ela causava hipertensão intracraniana. Hoje sabe-se que não. Então, por isso que você pode usar cetamina em pacientes na unidade de terapia intensiva com hemorragia intracraniana, sem perigo de ter algum problema causando aí lesão, que, pelo contrário, o bloqueio dessas áreas de penumbra, ela evita a apoptose cerebral, morte de neurônios,
e evita crise convulsiva, que é muito pior do que o quadro que antes falavam da sua ação. E chamar atenção aqui pelo uso de abuso. Ela pode usar uropatia por ketamina, lesão de bexiga, lesão intersticial, comprometendo o rim. Pode fazer colestase, alterações hepatobiliares em doses altas. Então, tomar cuidado com pacientes que têm lesão grave de fígado, não usar cetamina em unidade de terapia intensiva. E pode lesar também comprometimentos cerebrais, impacto cortical. Então, a gente traz aqui a importância desse fármaco multifacetado, tanto para anestesiologia, psiquiatria e cuidados paliativos. E aqui a gente sempre traz que o médico encaminhador pode ser qualquer especialista da área médica que precise controlar dor, controlar vício, controlar dependência, né? Controlar questões tumorais. Pode estar sendo indicado para poder fazer infusão de cetamina em alguns pacientes que têm indicação. A anestesiologia vai dar suporte à vida, segurança hemodinâmica e dosagem exata, e a psicologia, preparo do paciente, acolhimento, manejo da dissociação, integração psicoterápica pós-sessão. Então, a verdadeira eficácia clínica reside na integração multiprofissional. Então, cetamina sozinha, por um profissional só, é um crime. Sempre tem que ter essa união. Então, a cura real, profunda e duradoura acontece através da aliança terapêutica e do cuidado conjunto. Alguns artigos aqui. Meu muito obrigado aqui.